Eu fiz então uma pesquisa no âmbito histórico-sociológico, né, da entrada do espiritismo em solo brasileiro, tentando entender por que foi neste país, né, que a gente teve ou tem, né, melhor dizendo, o maior número de adeptos e que a gente tem um espiritismo desenvolvido de uma forma muito particular, né, que não é o mesmo espiritismo das suas origens francesas, né. Claro que a gente sabe que o espiritismo tem esses três aspectos, né, ele se propõe a ser uma doutrina ao mesmo tempo filosófica, científica e religiosa, mas no Brasil a gente conhece o espiritismo mais particularmente como uma religião, né, então o meu interesse de pesquisa era tentar entender como é que se deu esse processo todo de acentuação do caráter religioso do espiritismo aqui. Nesse sentido, eu tentei levantar algumas coordenadas possíveis, né, coordenadas que nos possibilitem explicar esse processo de acentuação. Obviamente, a gente não deixou de ter essa discussão dentro, né, do debate intelectual espírita sobre o papel da ciência e da filosofia, mas a gente sabe que a gente, né, tem o espiritismo hoje considerado pela maior parte dos seus adeptos, mas até para quem não é espírita, né, olha o espiritismo como uma religião, e eu tentei entender todo esse processo. Nesse sentido, eu levantei algumas características, né, pensando não só dentro dos próprios espíritas, como é que essa apropriação se deu, né, a gente sabe que desde os seus começos existiram uma série de associações espíritas, cada qual ali enfatizando um dos seus aspectos, né, isso existe até hoje, né, é uma constante na história do espiritismo. Então, internamente ao espiritismo você tem um grupo muito forte que a gente chama do grupo dos religiosos, né? Que obviamente não deixam de lado os outros caráteres, né? As outras facetas, mas acentuam a questão da religião, ou pelo menos as decorrências morais do espiritismo. Mas existiram outros fatores igualmente importantes, né, para a gente entender esse processo, como foi, por exemplo, o diálogo com a Igreja Católica, né, que num primeiro momento ali foi bastante contrária às manifestações espíritas e que, por irônico que possa parecer, entreabriu as portas para que o espiritismo tivesse um campo legítimo de atuação, né? Ao negar o espiritismo no campo religioso, acabou concedendo um lugar de fala para ele. Isso foi importante porque os próprios espíritas, ou pelo menos esse grupo que tinha mais força dentro do espiritismo, soube aproveitar essa ocasião. Mas também a gente tem outras coordenadas históricas importantes, né? Pensando aí num processo em que a gente sai de um império e vai para uma república, e uma república laica, então a gente tem, a gente começa a viver, né, ou a experimentar a liberdade de culto, a liberdade religiosa, então isso facilitou também ao espiritismo que pudesse ter um lugar legítimo de atuação, né, dentro do campo religioso brasileiro. E mais do que isso também, o próprio fato de que o espiritismo, por curioso que possa parecer, esteve sob a mira policial, né, a mira do judiciário, porque foi considerado por um tempo como crime. Na verdade, algumas práticas específicas do espiritismo, né, sobretudo as práticas ligadas ao curanderismo, aos passes, aos medicamentos, isso era considerado um crime porque, na verdade, eram aos médicos só que era dada a possibilidade, né, do exercício legal da medicina. Então, os espíritas tiveram que reforçar o caráter religioso, né, dessas ações de prática, essas práticas curanderísticas, na verdade, elas tiveram que ser acentuadas do ponto de vista de ser uma ação religiosamente orientada, então ia reforçando-se assim também esse caráter, né, para ir saindo um pouco da mira policial. Então a gente consegue identificar uma série de características, uma série de coordenadas que foram levando a essa acentuação, né, do caráter religioso. Obviamente que na França, né, do século XIX, esse caráter, até porque o próprio Kardec nunca defendeu a ideia de que o espiritismo, né, do ponto de vista formal, fosse uma religião. Ele entendia o espiritismo como uma filosofia espiritualista com decorrências morais, mas não propriamente com caráter, né, formal de religião. E supostamente lá teriam sido desenvolvidos, né, os caráteres mais científicos e filosóficos, mas ainda assim não foram suficientes para manter a doutrina acesa, né, digamos assim, na França. Em contrapartida, no Brasil, falando dessas características todas, a gente também consegue entender a partir do ponto de vista dos portadores do espiritismo, né? Que é uma classe social privilegiada, né? Médicos, advogados, jornalistas, funcionários públicos, então era uma elite política e intelectual importante. E eu estou falando de uma elite intelectual política no final do século XIX, então o número é muito pequeno, né? Continua-se a ser, em certa medida, uma elite hoje, né? Porque
Os espíritas são os que têm mais escolaridades, ou pelo menos mais anos de escolarização, né? Mas naquele tempo era um grupo muito menor, o que pode ter facilitado também, né, a expansão do espiritismo dentro dessa elite, mas também esse caráter especificamente curandeirístico, digamos assim, foi o que conseguiu popularizar o espiritismo. Claro que depois vieram as obras mediúnicas do Chico Xavier, que populariza a linguagem, né, através dos romances e tal, mas esse caráter de assistência foi importante para romper essa barreira, né, desse grupo aí portador inicial do espiritismo, para a gente conseguir expandir, né, uma doutrina que, do ponto de vista do IBGE, conta com 2% da população que se autodenomina espírita, mas a gente tem estimativas aí de uns 10% da população ser espírita ou, na verdade, simpatizante do espiritismo. E para além desses 10%, é uma doutrina que é conhecida por quase todos os brasileiros, né? A gente tem uma notoriedade muito grande aí, né? Apesar de nem todos entenderem propriamente o que é espiritismo, nem mesmo os próprios espíritas, mas ela tem uma visibilidade muito grande aqui no Brasil, né?